aqui quem fala é Valéria e sejam todos bem-vindos. Quem caiu de paraquedas no meu canal, inscreva-se e ative o sininho para receber notificação quando um conteúdo novo sair do forno. Obrigada! E vamos de Emanet. Resumo do episódio 389. E a mãe, enfurecido após sair da casa da Seher, encontrou o entregador de água pedindo que ele voltasse para o trabalho. E esse homem é estranho, hein? Aziz perguntava se Seher estava bem. Ah, sim, está ótima. Seher, chorando, disse que sentia muito e que ele tinha um machucado. Mas Aziz disse que estava bem e que ela era a única que estava abalada. Em seguida, Seher disse que precisava verificar aquela ferida. E Aziz disse que não precisava mesmo. Mas Seher insistiu pedindo que ele sentasse. Aziz aproveitou para dizer que era por aquele motivo que queria que Aman ficasse longe dela. Seher perguntou se Aziz também havia dito aquilo para Yaman sobre ficar longe. Ele respondeu que sim e que pesquisou sobre ele, dizendo que ele era um cara muito perigoso e que, além daquilo, ficar tão perto dele antes e depois do divórcio iria machucá-la. Ao se levantar, Seher perguntou se ele havia ficado bravo com aquilo e se ele tinha o avisado para não cruzar a linha. Em seguida, Seher quis saber como Aziz ousou fazer aquilo. Ela disse que o que acontecia entre eles era apenas a preocupação deles e que somente ela decidia o que era certo e errado para ela. Seher disse que não havia desculpas para a raiva do Aziz e que ele estava fora de linha. E após levantar e tentar consertar a boca que fez, Seher o cortou agradecendo por tentar protegê-la, mas que ele tinha ido longe demais e que não tinha direito. E partimos para Velozes e Furiosos com Yaman na estrada. O homem estava quase infartando de ódio. Após sair do carro e andar de um lado para o outro, lembrou das perguntas que Seher fez e uma delas foi sobre a fé dela ter sido em vão. E depois do insight, Yaman berrou desesperado. Ele perguntava sobre como ele pôde fazer aquilo na frente dela, sabendo quão sensível ela era. Totalmente arrependido. Yaman parecia um tigre enjaulado, dizendo que deveria ter se segurado quando estava com ela e que não deveria ter feito aquilo na frente dela. E para extravasar, gritou como Tarzan, o rei da selva. E antes de se despedir, Aziz disse a Seher que não tinha outra intenção a não ser protegê-la, pedindo que ela não esquecesse aquilo. E depois pediu desculpas caso tenha cruzado a linha. Ele pediu que ela não hesitasse em chamá-lo se precisasse de alguma coisa. E naquele momento Seher lembrou do Yaman pedindo que ela ouvisse com atenção. Naquela lembrança, ele dizia que Seher não estava sozinha porque ele sempre estaria ao lado dela, não importando o que acontecesse, e que as distâncias não importavam, pedindo que ela não esquecesse aquilo. No presente, Seher disse ao Aziz que não achava que seria necessário, mas agradeceu de qualquer maneira, e depois pediu desculpas novamente, dizendo que não gostaria que algo daquele acontecesse. Aziz disse que não era importante e que nem valia a pena falar sobre aquilo e saiu. Vai na paz de Deus. Em seguida, Seher viu o presente que Yaman havia jogado no chão e ao abrir era um avental com um bilhetinho que dizia: um pequeno presente para um novo começo. Sila será uma chefe no outro canal para usar? Tem alguém aí para dizer, por favor? Depois ela lembrou do momento na cozinha em que estava concentrada na familhinha, derramando molho, e disse que não acreditaria naquilo, perguntando se tudo tinha sido um erro. Yusuf ligou para a tia apenas para mantê-la atualizada e disse que o tio deveria ir até a casa dela à noite. E também disse que sentia muita falta dela e ainda dedurou o tio dizendo que ele ficou muito feliz. Seher deu uma desculpinha dizendo que teria que arrumar a casa e tal. Yusuf ficou borocochosinho. E Yaman tocou a campainha, tentando se explicar, dizendo que aquela não era a intenção dele, mas Seher não abriu e tal. Zuhal foi até a casa da Seher a pedido dela e, para variar, falou que lamentava e que não gostaria que aquilo nunca tivesse acontecido. E Seher a cortou, dizendo que tudo estava indo tão bem e que se sentia tão próxima dele, e não menos importante, que era como se estivesse se apaixonando por ele de novo. Seher depois disse que talvez estivesse sendo injusta com ele, que talvez tenha sido apenas em um momento de raiva. Depois perguntou
se ela esteve se enganando todo aquele tempo ou se ela estava muito sensível naquele momento. Disse que estava muito confusa e Coral disse que o que ela testemunhou não foi pouca coisa, discordando do que Seher havia dito e colocando lenha na fogueira, por que não? Ela disse que qualquer um ficaria chocado. Coral perguntou sobre o que mais aquele homem tinha que fazer para ela perceber quem ele era. E ainda disse que ele havia se escondido dela e que a enganou mais uma vez e que ela já havia dito como era aquela classe de homem, o homem que ela deseja desnecessária. Ela disse que adivinharia perguntando se ele foi se desculpar depois e Seher confirmou, mas disse que parecia que ele havia entendido seu erro e Coral disse que era típico, justificando que quando acontecia algo que ele não queria, sua verdadeira face era mostrada novamente. Enfim, a mulher não parava de falar mal do Yaman. O modo ranço foi ativado com sucesso e não me estenderei. Resumindo, ela tentou deixar Seher com muito medo, pois é. Em um dado momento, sentada no sofá, Seher ouviu um latido se assustando e lembrou da caldeira e depois da perseguição. E após desfazer a mesa, lembrou que ela atirou no Yaman e desesperada ligou para Coral dizendo que não estava bem e que todas aquelas memórias ruins surgiram na cabeça dela. Só não lembra da Zuhal? Isso é inacreditável, gente. Seher disse que era como se as paredes estivessem se fechando, chamando Coral para passar a noite com ela. E a serpente mentiu, dizendo que estava longe de casa e que ela passaria lá se Seher estivesse realmente se sentindo para baixo. Mas salientou que levaria algumas horas e Seher declinou. Coral pediu que ela ligasse mais tarde porque ela ficaria preocupada. Tão logo desligaram, a serpente disse que a doce Seher estava sozinha e com ironia disse que ela estava morrendo de medo com as memórias ruins aparecendo e que ela precisava de um herói e que ela enviaria um herói. Enquanto ligava para Aziz, dizia que ele a consolaria, não ela. Em seguida ligou para o homem fingindo preocupação com Seher, mencionando que ela estava tensa e sobre as memórias ruins e que achava que ela ficou nervosa porque estava sozinha em uma casa estranha pela primeira vez. Ela disse que estava muito preocupada, cogitando a possibilidade dela sumir de novo. Coral disse que estava longe, que ela pensou nele, perguntando se ele poderia vê-la. Aziz concordou, dizendo que não seria bom para ela ficar sozinha naquela situação. E Yaman chegou em casa cumprimentando Yusuf, que falou com o tio que havia feito o dever de casa e que tinha ligado para a tia. Ele disse que ia perguntar se poderiam ficar na casa dela aquela noite, mas ela disse que estava ocupada e que eles não poderiam ir naquele dia. E Yaman pediu que ele não se preocupasse, que iriam outra hora. Yusuf foi para o quarto. Jenger, ao se aproximar, disse para Yaman que achou que ele havia tido um dia bom. Yaman disse que pensou o mesmo, mas que tudo ficou de cabeça para baixo, falando sobre Aziz ter ido na Seher quando ele chegou e Jenger não gostou. Yaman falou tudo o que ouviu do Aziz, enfim, sobre ele ter dito que Seher deveria se afastar dele e que ele não pôde evitar. Yaman disse que já havia dito para ele não cruzar a linha antes daquilo, julgando Aziz como malicioso. Yaman em seguida disse que ele estava atrás de algo além de ser um médico. E naquele momento, muito sério, Jenger lembrou de quando o encontrou no consultório e reconheceu seu suposto pai, maior inimigo do Yaman. Ele lembrou de várias situações, inclusive que foi pago para matar Yaman através do bandidão. Jenger finalmente falou com Yaman que Aziz era filho do Ismet, mas o sobrenome não sai, gente, não consigo. É praticamente trava-língua. Vou ficar devendo. Em seguida, rolou aquele instrumental de tiro, porrada, bomba, sequestro, cadeira elétrica, afogamento e tals. Yaman levantou com os olhos esbugalhados, querendo saber como Jenger havia descoberto. E Jenger falou sobre a foto do Aziz em seu consultório. Yaman, chocado, perguntou se ele era filho do seu maior inimigo e se era aquilo mesmo. Logo quis saber porque Jenger não tinha contado antes e como ele pôde esconder aquilo por tanto tempo. Yaman perguntou se tinha entregue a esposa dele nas mãos do inimigo e Jenger disse que ele tinha razão, mas que Seher estava passando por uma fase importante e que a terapia estava funcionando e que ele não quis interromper aquilo, já que foi Yaman que encontrou o médico. Yaman disse que Jenger tinha razão,
que ele encontrou o médico, mas deixou claro que depois ele descobriu quem ele era e quis usá-la, e que a influenciou de uma maneira ruim, conscientemente. Tão logo pegou o telefone e disse que aquilo não era uma coincidência. Nedinho atendeu e Yaman pediu que ele investigasse Aziz Bey e que ele queria saber tudo sobre o homem, olhando para Cengiz indignado, pois Seher estava morrendo de medo de ficar sozinha, pois escutava barulho. E confesso que aquele homem da água parecia um psicopata, hein? Ela pedia que Deus a ajudasse, perguntando o que iria fazer. Em seguida, Aziz bateu na porta, assustando a menina, pedindo que ela abrisse. Ela ficou um pouco aliviada. Quando abriu, perguntou se ele tinha visto alguém e, totalmente atordoada, perguntou se ele também tinha visto. Aziz, naquele momento, pediu que ela ficasse calma e entrou, olhando a casa toda, dizendo que não tinha ninguém, pedindo que ela ficasse calma. E após sentar, Seher lamentou, dizendo que não se sentia bem. Em seguida, ela perguntou como ele sabia, e Aziz falou que Nasli o chamou e ainda disse que havia dito a Seher para ligar se precisasse de alguma coisa. Seher disse que não queria perturbá-lo. Ela disse que achou que poderia lidar com aquilo, mas que todas as lembranças ruins apareceram de uma vez e que perdeu o equilíbrio novamente. Seher disse que não conseguia pensar corretamente, que se sentia inquieta e que sentia que algo iria acontecer a qualquer momento. E Aziz, abusado, disse que nada iria acontecer e que ele estava lá e que ela estava segura, pegando no ombro dela. E Seher lembrou do Yaman, contando para Aziz como aconteceu. Aziz, desnecessário, disse que naquela vida havia mais gente que ela poderia confiar além do Yaman. Ele disse que estava lá não apenas como médico dela, mas como amigo e que ela não estava sozinha. Naquele momento, Yaman invadiu o consultório, mas não encontrou ninguém. E Nedim ligou dizendo que Aziz não estava em casa. Yaman, modo ogro ativado com sucesso, disse que sabia onde ele estava. Aziz Bey se despedia da Seher dizendo que se ela precisasse poderia ligar para ele a qualquer hora. Será que posso fazer isso com meu psiquiatra, gente? Após se afastar um pouco da casa, ele disse que ela estava tentando parecer forte, mas que não estava tudo bem e achou melhor esperar lá sem que ela soubesse. Eita, médico dedicado, isso é uma raridade! Aziz Bey aguardava tranquilamente no carro quando um farol modo ranço, ativado com sucesso, ofuscou sua visão, pois era Yaman Karamanã, que desceu do carro pronto para dar um vazare no desnecessário. Yaman disse que pediu que ele ficasse longe da esposa dele em tom de pergunta e reforçou o fato do homem ter cruzado a linha e que não escutou. Após pegar no colarinho do médico, Yaman disse que o pior inimigo dele havia se infiltrado na vida dele, falando o sobrenome do Aziz, perguntando se era por aquele motivo que ele tentou distanciar a esposa dele, dando uma direita repetidas vezes, enquanto mencionava o sobrenome do inimigo que eu não vou falar. Após dizer que era suficiente, disse que não era um. Gente, me recuso a pronunciar esse sobrenome, é trava-língua. Não vou pagar esse mico aqui de jeito nenhum nessa idade. Yaman levou uma esquerda também, hein? Em seguida, Aziz, que parecia estar com uma entidade, disse que era apenas Dr. Aziz Karam. Ah, melhorou. Karam, dá para falar. E Yaman, ao se aproximar do médico, ouviu dele que já fazia muito tempo desde que deixou aquele nome que ele mencionou e disse que conhecia bem Yaman Karamanã. Ele disse que Yaman era um homem escuro e que era uma máfia e que não merecia nada. E o que aconteceu? Aziz Bey levou uma cabeçada e um soquinho, por que não? Yaman disse que ele iria ficar longe da família dele e que Aziz nunca mais se aproximaria dela, perguntando se ele tinha entendido. E o episódio terminou do jeitinho que Nazaré gosta. E o núcleo B falarei em live, seguimores. Bom, pelo fragmento, Yaman dirá a Seher que Aziz é membro de uma família que tentou tirar a vida dele e tentará levar Seher para a mansão sem sucesso. Seher vai querer uma explicação do Aziz. Ali pedirá a mão da Duigu em casamento. Será que vai dar certo? Nazaré lembrou de Firate e o menino contou para Seher que Yaman nunca desistiu dela, garantindo que o homem passou no teste de qualidade, deixando Seher mexida. Afinal, é o irmão de leite falando e ainda disse que ele era a única pessoa que ele poderia confiar a ela. Lacrou? Um salve para Firate!
Seguimores, obrigada pela visita. Deixem comentários e joinha para fortalecer o canal. Lembrando que os links para assistir Emanete ao vivo e pelo Telegram legendado encontram-se na descrição do vídeo, bem como os links para me seguir no Instagram e Facebook. Um forte abraço. Bye, bye.